Apesar de ter sido confirmado por Jesus naquela estrada de Damasco, para servir como médium da sua divina vontade na orientação cristã de todos os povos, Saulo de Tarso nunca gozaria privilégios pessoais desse trabalho em nome do Senhor. Muito ao contrário, como anunciara ao venerando Ananias, Jesus iria mostrar ao doutor da lei quanto lhe seria necessário sofrer em seu nome, num magno exemplo para todos os pósteros sensitivos cristãos. Comprovando essa profecia do Senhor, o ex-rabino experimentaria logo no seu primeiro retorno para Jerusalém os efeitos sociais desta sua conversão de fé, tanto na sua vida pessoal quanto na sua antiga prática religiosa. Tal como em Damasco, agora também na sua amada cidade santa, ele seria ameaçado de morte pelos judeus, exatamente nas sinagogas dos helenistas e dos cilicianos, seus antigos companheiros hebreus, onde, atendendo à consciência espiritual, revelaria com alegria a vinda do Messias prometido na pessoa daquele humilde Jesus de Nazaré. Esta nova decepção seria também suportada por ele com humildade e constituiria o atestado da sua sinceridade na escolha do novo caminho com Jesus, tornando-o ainda mais capacitado para enfrentar o sofrimento pessoal que o Mestre previra. Novamente ameaçado de morte pelos ex-confrades, assustado e em profunda queda moral, ele foi bater às portas dos antigos inimigos cristãos, sendo acolhido pelos discípulos do Senhor na casa de Simão Pedro, onde se reuniam os primeiros adeptos daquele novo caminho. Ali, naquele ambiente singelo, muito diferente do luxo e da ostentação até então experimentados pela sua antiga posição farisaica, ele conquistou uma simplicidade de vida mais adequada à continuidade do seu enorme esforço de modificação pessoal, reconciliando-se definitivamente com os primeiros seguidores de Jesus, depois daquela bondosa acolhida por Ananias em Damasco. Na humilde convivência com os primeiros escolhidos do Senhor em Jerusalém, Saulo receberia daqueles homens simples um sincero perdão, reconhecendo essa nova força do Espírito a ele apresentada por Estevão no seu momento extremo e pelos irmãos de Damasco, como preparação fundamental para o exercício do seu ofício mediúnico em nome de Jesus. Sua permanência em Jerusalém, no entanto, era temerária. Por isso, tendo aceitado com humildade as ofensas e ameaças dos seus confrades em judaísmo e as desconfianças dos seus novos irmãos em Cristo, ele estava pronto para partir em busca do trabalho para o seu novo mestre. Assim, por ordens de Simão Pedro, ele seria conduzido às escuras até à cidade de Cesareia e de lá, encaminhado são e salvo de volta à sua amada Tarso. Em casa, o novo apóstolo confirmaria de modo ainda mais duro a veracidade da máxima de Jesus sobre a impossibilidade de alguém ser reconhecido como profeta no seu próprio lugar, pois ele seria recebido com o mesmo desprezo de Jerusalém, inclusive da parte de seus amigos e familiares. Mas Saulo trazia agora na alma as marcas daquele inolvidável encontro com o Senhor, e assim aguardou humildemente sua hora, trabalhando resignadamente por 3 anos em Tarso, valendo-se do seu antigo ofício de tapeceiro. Antioquia do Orontes era uma importante urbe romana, distante apenas 230 quilômetros de Tarsus, onde crescia uma próspera comunidade cristã constituída por refugiados, expatriados de Jerusalém em virtude da fúria de Saulo naquela cidade santa. Fortalecida pela solidariedade cristã e por abundantes comunicações mediúnicas de espíritos elevados, a comunidade de Antioquia crescia
carecendo de novos e mais preparados trabalhadores para a exposição da Boa Nova. Chegando essa notícia a Jerusalém, inspirado pelo Espírito Jesus, Simão Pedro incumbe a Barnabé, um judeu helênico oriundo do Chipre, a missão de procurar por Saulo em Tarso e incorporá-lo como pregador àquela nascente comunidade da Ásia. Jesus continuaria, assim, a sua lição de humildade ao ex-rabino e doutor do Sinédrio iniciada em Damasco, determinando que a sua trajetória apostólica fosse conduzida pelas mãos, como a uma criança, pelo seu primeiro orientador cristão, Barnabé, sob a coordenação de Simão Pedro, humilde pescador galileu. Na comunidade de Antioquia, Saulo figuraria de início apenas como um simples diácono, um humilde colaborador com funções braçais, muito distante do eloquente doutor da lei no Sinédrio em Jerusalém, e principalmente do entusiasmado apóstolo que lhe se tornaria logo a seguir na primeira missão recebida do Mestre. O trabalho do Senhor crescia e frutificava com bênçãos espirituais e materiais, apesar da modéstia desses últimos recursos. Foi em Antioquia que um jovem médico grego de nome Lucas se converteu e, certamente inspirado também pelo Espírito Jesus, sugeriu àquela comunidade que melhor se identificariam com o Cristo se, ao invés de povo do caminho, se chamassem pelo amoroso título cristãos. Num futuro breve, esse jovem médico seria diretamente orientado pelo recém-convertido Saulo de Tarso e se transformaria no sábio autor do livro Atos dos Apóstolos. Foi assim também que, estimulado pelo convívio e memória daquele seu tutor espiritual, o então já velho apóstolo Paulo, Lucas legaria à humanidade o terceiro evangelho de Jesus. Corria o tempo em Antioquia com a profícua divulgação da Boa Nova, quando tiveram notícias de imperiosas necessidades enfrentadas pelo povo do caminho em Jerusalém. Perseguido por Herodes, Simão Pedro fora preso, causando ainda mais temor nos cristãos e agravando-se sobremaneira as já tão prementes carências materiais daquele albergue de luz, escasseando de vez os recursos para socorro aos necessitados pequeninos de Jesus. Barnabé e Saulo foram destacados para retornarem à velha cidade sagrada em socorro daqueles irmãos, carregando provisões financeiras recolhidas pela bondade dos novos simpatizantes de Antioquia e tendo esperança de que as antigas relações do ex-magistrado do Sinédrio interviessem favoravelmente à libertação do velho pescador. Pedro, contudo, tinha no Espírito Jesus um defensor irresistível. Assim, antes mesmo de qualquer intervenção humana, os Espíritos do Senhor realizaram um significativo fenômeno espiritual de natureza física, arrebentando as correntes, abrindo as grades da prisão e libertando o laborioso servo do Cristo. Despertando de madrugada e percebendo-se livre daquelas cadeias, o velho pescador encaminhou-se no meio da noite para a residência de Maria Marcos, fiel trabalhadora do Cristo, e irmã de Barnabé, fugindo logo em seguida de Jerusalém para a cidade de Lida, vizinha a Jope. Pouco tempo atrás, nessa mesma cidade, o fiel discípulo de Jesus se notabilizara ao curar um paralítico e ressuscitar uma laboriosa discípula cristã de nome Tábita, seguramente impulsionado nas suas faculdades mediúnicas pelo Espírito Jesus. Essa nova onda de perseguições contra aquela humilde comunidade cristã de Jerusalém facultou mais uma vez ao Senhor a convocação de novos trabalhadores para a sua messe. Após acudirem os irmãos de Jerusalém nas suas carências materiais e já liberto Simão Pedro, Barnabé e Saulo regressaram para Antioquia levando consigo um sobrinho daquele, filho de sua irmã Maria Marcos, o jovem de nome João Marcos. No futuro,
Após longa e laboriosa orientação evangélica do seu tio Barnabé, este moço conheceria a enérgica disciplina e a fé em Cristo de Paulo de Tarso e se transformaria no famoso Marcos, o autor do segundo evangelho. De acordo com o relato de Lucas em O Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 5, na comunidade de Antioquia do Orontes eram abundantes e profícuas as manifestações espirituais, realizando-se elevados fenômenos mediúnicos de todas as espécies. Confiantes nesse trabalho de intercâmbio transcendente, numa reunião extraordinária e mais adequadamente precedida por jejuns e orações, manifestou-se o Espírito do Senhor, expedindo diretas ordens para que Barnabé e Saulo fossem enviados para outras localidades, iniciando-se a divulgação do Evangelho para os demais povos até então excluídos das tradições judaicas. Ora, Barnabé era um ex-levita, cidadão do Chipre, por isso, segundo o relato de Lucas, enviados, pois, pelo Espírito do Senhor, eles desceram até Seleucia, de onde navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Foi neste país, berço familiar do amoroso Barnabé, um outrora prestigiado membro da estirpe judaica dos levitas, que Saulo de Tarso encontrou o seu dom como verdadeiro apóstolo de Jesus. Suas capacidades mediúnicas e de oratória, que até então não haviam se destacado nas comunidades de Jerusalém e de Antioquia do Orontes, adormecidas que se encontravam desde aquela desobsessão espiritual nele promovida pelo Espírito Jesus na estrada de Damasco, seriam agora impulsionadas diretamente pelo Mestre na cidade de Neapafos. Segundo o relato de Lucas, sublimado também pelo Espírito Emmanuel na obra Paulo e Estevão, a cidade de Neapafos era sede provincial romana no Chipre e residência do procônsul de nome Sérgio Paulo. Este, desejando ouvir a boa nova porque encontrava-se gravemente enfermo, convocou a presença daqueles 3 apóstolos cristãos em seu palácio, pois eles se notabilizavam junto daquela população ao realizarem fenômenos de curas e libertações espirituais em nome de um tal profeta e salvador, Jesus. Aquela autoridade romana já tentara por inúmeras vezes obter a saúde orgânica e o conforto espiritual, auxiliado por um outro médium judeu denominado Bar Jesus, sem obter sucesso. Este sensitivo lhe prestava há tempos os seus supostos dons de cura, mediante pagamento pecuniário, como era de costume na época. Diante do fracasso das tentativas de Bar Jesus e tomando conhecimento da fama daqueles profetas cristãos, o procônsul Sérgio Paulo os convoca para uma exclusiva sessão mediúnica no seu palácio. Como homem prudente, aquela autoridade romana mantivera presente o seu médium particular, Bar Jesus. Barnabé e Saulo compareceram igualmente conservando graves expectativas, pois ignoravam o motivo daquela convocação, se de boa ou de má fé. O médium especial do patrício romano, enciumado e temendo ser desmascarado, opunha-se veementemente não só à presença daqueles peregrinos, mas, inclusive, mediante violenta verborragia, lhes afrontava a honra. Até este episódio era Barnabé quem seguia à frente de todos os trabalhos apostólicos, tanto os doutrinários quanto mediúnicos, sendo apenas coadjuvado por Saulo de Tarso e por João Marcos. No entanto, naquela reunião, diante da intimidação desonrosa que lhes tentava impor o enciumado médium Bar Jesus, acusando-os de feitiçarias e mistificações espirituais, Barnabé se acanha
estaca e hesita na defesa das suas honestas condutas e da verdade que é a boa nova do Cristo. Diante da vacilação do bondoso companheiro, Saulo de Tarso, sentindo o estímulo do Senhor, recupera suas capacidades espirituais e, impulsionado pela força da sua agora transformada fé, assume a defesa dos elevados propósitos do Cristo junto daquela autoridade romana, formulando pela primeira vez a sua irrepreensível exposição do Evangelho de Jesus e, confirmando a força do amor do Senhor para com todos, cura instantaneamente a grave moléstia do nobre governador romano. Acuado e sem condições de contestar a notável capacidade intelectual e as realizações mediúnicas de Saulo de Tarso, sem força moral para repreender aquela inusitada verdade, Bar Jesus insiste com injúrias e calúnias, afirmando serem eles trabalhadores de espíritos do mal. Diante de tão grave e injusta acusação daquele virulento médium judeu, Saulo de Tarso, invocando o nome do Senhor, repreende-o moralmente e, para afirmar ainda mais a soberania do Evangelho, realiza um fenômeno espiritual de ordem física que lhe retira a visão, deixando-o temporariamente cego. Ao ver-se privado da luz, desesperado, o ganancioso sensitivo judeu apela para a bondade daqueles enviados do Cristo, suplicando auxílio. Saulo de Tarso, porque a lição já lhe fora prestada, mediante um simples gesto restitui a visão do mal-educado e interesseiro médium. Impressionado não apenas com aquele feito, francamente recuperado na sua saúde e enlevado na sua sensibilidade espiritual, o procônsul Sérgio Paulo reconhece naqueles profetas uma condição de vida mais verdadeira e abraça, maravilhado, a nova fé em Cristo. Segundo se pode constatar dessa narrativa de Lucas em O Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 6 a 12, a atuação de Saulo de Tarso sobre o ambicioso médium Bar Jesus foi absolutamente idêntica à que sobre ele realizara Jesus como o divino médium de Deus naquela estrada de Damasco. Segundo os esclarecimentos dos espíritos a Allan Kardec, a mediunidade é uma faculdade desenvolvida por todos os seres humanos e tanto mais eficiente quanto mais trabalhada nos evos de inumeráveis encarnações. Como a sua história iria revelar, Saulo de Tarso era portador de diversas modalidades mediúnicas e delas se utilizaria na realização de variados fenômenos espirituais em toda a sua trajetória apostolar. Ocorre que a mediunidade não se realiza sem a presença de um espírito, e seus feitos são tanto mais grandiosos quanto mais elevada é a moral do médium, única garantia de ser auxiliado por um espírito verdadeiramente superior. Bar Jesus acusa Saulo de valer-se de espíritos maléficos na cura de Sérgio Paulo, da mesma forma que os fariseus acusavam Jesus de realizar curas espirituais por intermédio do espírito Beelzebu. A reação do jovem discípulo precisava ser enérgica, uma vez que defendia o sagrado nome do Senhor. Essas primeiras lições do Cristo a Saulo de Tarso, junto de Sérgio Paulo e Bar Jesus, preparavam o seu discípulo e médium para o enfrentamento não só das injúrias morais, mas também das violências corporais que ele sofreria durante toda a sua vida, facultando-lhe as experiências mediúnicas que lhe dariam suporte nas futuras realizações espirituais e doutrinárias. Confirmando o compromisso estabelecido com o Cristo antes daquela encarnação, já na sua primeira jornada como divulgador da Boa Nova, Saulo de Tarso recuperaria integralmente a fé em si mesmo
e experimentaria de modo inconteste os efeitos de uma reedificada fé em Jesus. Os significativos fenômenos realizados pelo Espírito do Senhor em benefício daquela autoridade romana permitiram a Saulo fixar definitivamente conhecimentos sobre a mediunidade, ao mesmo tempo em que recuperava a sua tão destacada capacidade de oratória no interior de um palácio romano. Diante de tal inequívoca experiência espiritual, decidido à modificação integral de sua existência, Saulo de Tarso, acompanhando um velho costume do seu tempo, adota a transliteração do seu nome hebreu, Saul, para o seu correspondente romano, Paulo, assumindo-o até os fins daqueles seus dias e perpetuando-o na história. São Jerônimo, espírito que viveu no século IV depois de Cristo, célebre teólogo e historiador, doutor da Igreja formado pela Escola de Alexandria e tradutor da primeira versão da Bíblia para a língua latina conhecida como a Vulgata, sugere que a mudança do seu nome de Saulo para Paulo foi inspirada no jovem discípulo do Senhor pela conversão espetacular do procônsul romano, apresentando-se ele, a partir de então, como Paulo, da cidade de Tarso. A recuperação integral de sua saúde e a cegueira provocada no médium Bar Jesus causaram tamanha impressão em Sérgio Paulo que, segundo o relato do Espírito Emmanuel na obra Paulo e Estevão, o procônsul romano não apenas abraçou a nova fé, mas construiu às próprias expensas a primeira edificação dedicada com exclusividade à nova prática cristã, a primeira igreja de São Paulo em Nea Pafos. Os fenômenos mediúnicos realizados pelo Espírito Jesus junto de Saulo deixam incontestes lições quanto à supremacia da doutrina do Cristo, afirmando pela primeira vez a boa nova nos domínios do César. A partir daquela primeira viagem apostólica, além de assumir definitivamente a sua missão evangelizadora, Paulo de Tarso adquire a confiança plena do Espírito Jesus e passa a gozar os benefícios de um mandato mediúnico para agir em seu nome, conquistando autoridade moral perante Barnabé e os demais discípulos, passando a liderar a missão apostólica junto dos gentios, desde a Ásia até a capital do Império Romano. Diante daquele inequívoco apoio mediúnico de Jesus a Saulo, e estimulados pelos primeiros frutos colhidos junto de uma autoridade romana e de uma população pagã, partem os 3 apóstolos Barnabé, o jovem João Marcos e o agora assumido primeiro discípulo romano do Cristo, Paulo de Tarso, em direção à província da Panfilha, deixando para o povo do Chipre uma consolidada comunidade cristã e uma sólida estrutura para a afirmação do cristianismo entre os primeiros patrícios romanos. Em apenas 3 décadas de trabalho, Paulo de Tarso fez com que as primícias do Cristo fossem transferidas dos distantes e periféricos domínios do Império Romano na Ásia diretamente para o seio da Europa e o coração de Roma. Como consequência desta sua trajetória como médium orador e curador, impulsionado diretamente pelo Espírito Jesus, Paulo consolidava os elevados fundamentos morais do Cristo e uma fé cristã curadora da alma e do corpo, mediante sacrifício de sua própria carne tantas vezes dilacerada sob injustos açoites, peregrinando de cidade em cidade, sem nem mesmo estabelecer a segurança de um lar para si. Como verdadeiro trabalhador do Cristo, ele não gozou pessoalmente qualquer fruto material deste ofício. No campo das relações humanas, o grande proveito tirado por ele foi o perdão dos discípulos do Senhor, que lhe permitiu perdoar a si mesmo. Não obstante, nem mesmo Barnabé seguiu com ele até o fim daquela jornada, preferindo a companhia da sua família consanguínea.
nos momentos que anteciparam sua triste e violenta morte por decapitação, tal como o seu mestre na cruz, Paulo sentiu-se também sozinho e abandonado. Os milhares de irmãos conquistados para o Cristo fugiram de perto dele, aterrorizados por Nero, fazendo-o lamentar. Só Lucas está comigo. No entanto, os frutos apostólicos daqueles primeiros fenômenos mediúnicos realizados no Chipre seriam colhidos para benefício de todos os povos 3 séculos depois, quando, abatido pela verdade cristã, o paganismo desapareceria do mundo romano, consolidando-se a elevada moral de Jesus pela sua inconteste capacidade de realizar a libertação.